Bom, pessoal, então vamos começar a nossa primeira videoaula prática nessa parte de orientação a objetos no C#. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo projeto. Você que assistiu ao nosso primeiro curso de C#, então não vai encontrar nenhuma dificuldade. Eu vou escolher aqui nesse primeiro momento, para a gente estar iniciando aqui em projeto Windows, eu vou escolher um projeto do tipo Console Application, que a gente trabalhou também no primeiro curso de C#. Tá? E vou chamar esse cara aqui de exemplo 1. Eu vou salvando todos esses projetos aqui para depois você baixar. Vamos chamar de exemplo 1. E conforme eu já comentei na primeira videoaula do que é uma classe, né? O que é o objeto, agora a gente vai estar vendo na prática, então, esse cara. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, e no primeiro curso a gente não entrou no mérito, né, visto que o objetivo não era a orientação a objetos ainda, e sim dar uma introdução no fundamento da linguagem do C#, para agora sim a gente ter essa possibilidade. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, eu não lembro se eu já comentei no curso anterior, mas se sim é importante refrisar, é o seguinte: eu criei um projeto aqui do tipo Console Application. Sendo bem sincero para você, você não vai usar um projeto do tipo Console Application, dificilmente vai utilizar. Você geralmente, quando vai trabalhar com .NET, vai trabalhar com ASP.NET, né? Você vai trabalhar com aplicativos Windows Forms, e entre outros tipos de projetos que o .NET te oferece. Mas o que é importante entender aqui? Todo arquivo no C# ele termina com a extensão .cs. Dentro de um arquivo .cs eu tenho a minha classe. Nesse caso aqui, o nome dessa classe é Program. E dentro dessa classe Program eu tenho um método. Esse é o método main. Eu não vou nessa aula agora entrar em mais detalhes da Program. O importante a gente entender nesse primeiro momento é, a partir da classe Program é que a coisa vai funcionar. É a partir dela que eu posso criar outras classes, é a partir dela que eu posso criar meus objetos. Tá? Vamos só entender isso por enquanto. E dentro do método main que a gente trabalhou o curso todo, o curso anterior, é que a gente vai trabalhar os nossos objetos. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho um projeto, tá, que eu acabei de criar. Aí eu vou clicar com o direito dentro desse projeto, o mouse, o botão direito do mouse, que é no projeto exemplo, e vou adicionar um novo item. Ou eu posso já escolher aqui direto uma class, que é uma classe. Eu vou chamar essa classe de conta. Então eu escolho aqui class conta.cs. .cs é a extensão. Beleza. Agora eu tenho dois arquivos no projeto exemplo 1, conta.cs, program.cs. Pessoal, qual é o nome dessa classe? Conta. Diferente do Java, por exemplo, o nome do teu arquivo não necessariamente tem que se chamar o nome da classe. Mas é uma boa prática de programação você seguir isso. No Java, por exemplo, você tem lá conta.java e tem a sua classe Java. E você tem que manter o mesmo nome do arquivo. Aqui não. Aqui eu posso chamar esse cara de contas e a classe se chamar conta. Não tem problema nenhum. Deixa eu só aumentar aqui o zoom para você enxergar. Aí, pessoal, a gente tem aqui os nossos using, que são namespaces que a gente vai estar utilizando dentro dessa classe. Eu vou entrar nesse detalhe mais além. E dentro desse arquivo eu tenho a classe conta. Para me encontrar o nome da classe, basta eu procurar a palavra reservado class do C#, e aí vai vir seguido do nome, que é conta. Dentro dessa classe tem abre e fecha chaves. Ou seja, aqui dentro desse abre e fecha chaves é que começa a minha classe conta. Eu vou criar uma nova classe. Tá? Eu vou criar aqui
add new class e vamos chamar essa classe aqui de carro. Tá? Aí eu vou apagar essa classe aqui. Ó, vou apagar. O que eu tenho aqui por enquanto? Só uma namespace. O namespace, pessoal, eu não vou entrar no mérito agora, como eu disse, mas o namespace é basicamente vamos dizer assim, um pacote de onde ela esteja. Vamos supor que você tem várias classes, você quer organizar essas classes por pacote. Então você tem lá, por exemplo, bancos de dados. Lá você vai ter só classes dos bancos de dados, tá? Somente para a gente entender nesse primeiro momento. Aí para mim criar a classe, basta escrever a palavra reservada class e o nome da classe, carro. Abre e fecha chaves. Eu apaguei e fiz aqui apenas para você observar a criação. Se você trabalha com Java, você vai perceber que geralmente a sintaxe de programação do Java é você deixar a chave aqui. No C Sharp, o correto é você deixar a chave dessa forma aqui, ok? Pessoal, dentro de uma classe, o que eu tenho? Eu tenho atributos e métodos. É isso que eu tenho dentro de uma classe. Observem que nessa videoaula eu estou sendo bem tranquilo, eu não estou já querendo ensinar para você os comandos, porque eu quero que você se torne parte desse ambiente do Visual Studio, dessa parte do C Sharp, dessa parte da orientação a objetos. Tá? É importante que você tenha entendido a primeira aula. Então, pessoal, dentro dessa classe carro, eu tenho atributos e métodos. Sempre quando eu pensar na classe, eu tenho que pensar, por exemplo, o que essa classe é. Se eu pensar, por exemplo, no carro, eu sei que o carro ele é um cara que tem alguns atributos e tem alguns métodos. Por exemplo, o carro ele tem métodos que, como eu disse antes, são ações. E atributos são as características desse objeto, dessa classe. Então, alguns dos atributos do meu carro poderia ser, por exemplo, a cor, poderia ser a marca, o modelo, né, quantas válvulas são. O método desse carro poderia ser, por exemplo, ligar, parar, acelerar, frear. Esses seriam os métodos do meu carro. Nesse primeiro momento, a gente começa a pensar assim, mas o que tem a ver carro com a programação? No primeiro momento, a gente vai perceber que não tem nada a ver, mas a melhor forma de aprender a orientação a objetos, e apesar desse curso não ser o objetivo de aprender a orientação a objetos em si, eu sempre gosto de entrar nesse mérito. Então, pessoal, vamos supor que eu queira criar um atributo dentro da classe carros. Então, eu vou chamar, por exemplo, esse atributo de modelo. Então, eu vou criar um atributo, eu vou especificar o tipo de atributo, então, por exemplo, string, aí eu vou dar o nome desse atributo, vou chamar esse atributo de modelo, e já vou atribuir um valor para ele. Modelo, vamos chamar aqui de BMW X1. Perfeito. Eu acabei de criar um atributo modelo. Aí eu vou criar um método. Void. O método vai ser ligar. O que é o void? Mais para frente a gente vai aprender o que é o void. Por enquanto eu penso assim, se eu vou criar um método, eu coloco void. Qual é a diferença do atributo para o método? Bom, se eu pensar em termos de sintaxe, é simples, um atributo é como se fosse uma variável. Em relação ao método, basicamente é void, o nome do método, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Tudo que tiver dentro desse método, ele vai executar quando eu chamar o método ligar. Pronto, pessoal, eu tenho agora uma classe chamada carro, e essa classe carro, ela tem um modelo, que eu defini aqui como BMW, e tem o método ligar. No método ligar, eu quero que quando for chamado o método ligar, ele vai chamar o console.writeLine. Aí eu vou colocar aqui, ligou.
Perfeito. Bom, qual é a primeira característica aqui dessa classe? Essa classe ela é basicamente uma classe que tem um atributo modelo e tem o método ligar. Eu tenho um erro nessa classe que eu já parto do ponto que essa classe seja uma BMW. Eu já parto do ponto que esse carro seja uma BMW. Mas, na verdade, uma classe ela não é o carro ainda. Uma classe nada mais é do que o meu projeto. Então eu não defini ainda meu carro, eu vou simplesmente apagar o BMW X1. Mas notem que isso aqui é uma espécie de variável. Na classe Program, pessoal, lembro que eu disse, no C Sharp tudo começa a partir do program.cs, eu comentei no curso anterior. Então olha só, se eu rodar meu projeto, não vai acontecer nada. Tá? Beleza? Mas ele rodou o projeto. Mas o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com a classe carro. A classe carro, pessoal, ela é uma classe, como o próprio nome sugere. E para mim utilizar uma classe, eu tenho que instanciar essa classe. Então, como que eu faço isso? Eu simplesmente chamo o nome da classe, que é carro. Está ali, carro.cs, tem ali a classe carro. Dou um nome para esse objeto, car. Recebe new carro. Abre e fecha parênteses. Perfeito. Pessoal, essa aula eu estou entrando um pouco no mérito da orientação objeto, tá? Mas o nosso objetivo aqui é ensinar orientação objeto, mas como funciona no C Sharp. Okay? Então, apenas nessa primeira videoaula eu estou fazendo uma review de orientação a objeto. Depois eu vou partir do ponto que você já tem esse conhecimento. Se você tiver alguma dificuldade nisso, eu recomendo que você assista ao nosso curso de Java básico, porque apesar de ser Java, as primeiras videoaulas ensinam também orientação a objeto. E vai ser muito importante para você aplicar nesse curso. Então, apenas nessa videoaula eu vou estar comentando sobre orientação a objeto, tá? Já na próxima a gente vai falar evidentemente de orientação a objeto, mas já aplicando ela, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho a classe carro, eu chamei esse objeto de carro, ou seja, a partir do momento em que ele recebe um new carro, ele está atribuindo uma instância a o meu objeto carro, ou seja, isso aqui é como se fosse uma variável, só que é uma variável do tipo carro. Ela sendo uma variável do tipo carro, ela vai receber todos os atributos e métodos que essa classe tem. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é um objeto e que isso aqui é minha classe. Aqui está a minha classe, aqui está o meu objeto. A partir do momento em que eu rodar esse software, ele criou a minha instância, rodou e finalizou. Eu tendo instanciado a minha classe, vamos colocar aqui, ó, instanciado a classe, eu posso acessar todos os seus atributos e métodos, bastando eu utilizar o nome do objeto. Eu chamei esse objeto de car, então eu chamo car. Olha o que eu tenho aqui, alguns métodos esse que eu não criei. Não vem ao caso agora. Mas por que o meu método não está aparecendo aqui? Bom, faltou colocar aqui public void. E mais para frente você vai entender o que significa esse public. Mas nesse primeiro momento entenda que public é porque você vai criar um método público. Esse método sendo público, quando eu coloco aqui ponto, ele vai aparecer aqui para mim. Note o método ligar. Eu vou chamar esse método. Olha só, deixa eu colocar aqui embaixo um readline, console.readKey, somente para ele não fechar essa tela. Olha só o que apareceu aqui, pessoal, ligou, ou seja, o método foi invocado. Tudo que tinha dentro desse método foi executado. Se eu, por exemplo, pessoal, vier aqui, ó, e chamar car2,
new carro. Eu acabo de criar um outro objeto da classe carro. Aqui eu tenho um carro, aqui eu tenho outro carro. Correto? E nesse carro eu também, deixa eu colocar só o console.read aqui lá no final. E nesse carro também eu posso chamar o método ligar. Só que eu estou chamando o método ligar de outro objeto. Esse aqui é um outro cara, esse aqui é um outro cara. Para você ter uma ideia, esse meu atributo aqui, modelo, eu vou deixar ele sendo público, public string modelo, e eu não vou definir nada, eu apenas defini que esse atributo é público. Aqui, em vez de eu colocar ligou, eu vou colocar ligou mais this.modelo. A palavra this a gente vai usar bastante. Sempre que você quiser se referenciar a um atributo ou algum método dentro da própria classe, você chama this. Ou o nome do atributo ou o nome do método. Tá? Então a gente vai usar bastante o this. O this é como se fosse ele mesmo, ou seja, é ele. Quando a gente chama aqui car.ligar, eu estou trabalhando com o objeto car. Aqui dentro eu não chamo car.modelo ou .ligar, eu chamo this, porque this é ele mesmo. Ou seja, aqui eu estou me referenciando à própria classe. O que vai acontecer agora? Sempre que o método ligar for chamado, ele vai dizer ligou e vai definir e vai mostrar o que está dentro do atributo modelo. Como eu não defini o modelo, ele apareceu apenas ligou. Por quê? Porque eu não setei ainda qual é o modelo desse carro. Então eu vou chamar car. Olha só, modelo. Acaba de aparecer aqui o atributo. Isso aqui é como se fosse uma variável. Então vamos colocar aqui, ó, BMW. E eu não vou setar no segundo objeto. Olha só, ligou BMW, ligou BMW. Pergunto, por que eu rodei e ele apareceu, ligou BMW, ligou BMW? Se eu não definir qual é o tipo de modelo desse cara aqui. Aí foi feito de forma proposital. Notem que eu citei BMW no atributo modelo do objeto car. E aí depois eu chamei car.ligar. Nesse car aqui, eu instanciei o objeto car2 do tipo carro, mas quando eu chamei o método ligar, eu chamei o mesmo método ligar desse mesmo objeto aqui, ó, desse car, e não do car2. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, car2, ele não vai ter modelo no carro, ó. Ligou o BMW, ligou, porque é outro objeto, eu recebi outra instância. Se eu chamar agora car2.modelo e definir aqui, vamos colocar aqui Volvo e rodar, olha só, ligou o BMW, ligou Volvo. Ok, pessoal? É evidente que eu poderia explicar de outras formas o que é classe, o que é objeto, mas esse curso ele é um curso bastante prático, então eu parto do ponto que você já tenha conhecimento de classe e objeto. Tá? Eu apenas usei essa videoaula para dar uma pequena introdução de como funciona a orientação objeto em si. Eu vou também repetir um pouco algumas coisas nas próximas videoaulas, mas o que eu quero deixar claro é que se você tiver dúvidas, o curso de Java básico ele mostra bastante orientação a objeto, então seria também um local interessante, ok? É importante entender, pessoal, que você vai aprender orientação a objeto, para quem ainda não aprendeu, conforme você for utilizando, conforme você for desenvolvendo coisas. A gente ficando nesse exemplo básico aqui, de carro, de conta, vai fazer você aprender a sintaxe da linguagem, vai fazer você entender um pouco, mas você realmente vai entender quando você vê isso na prática. Okay? Esse é o nosso objetivo também nos cursos posteriores que a gente já possui no nosso portal. Ok, pessoal? Bom, a gente sequência então na próxima videoaula.